para a zona urbana para tentar a vida, né? Abandonaram a zona rural, deixaram por um tempo, né, em algumas experiências, para conseguir se manter, para conseguir sobreviver, né? Isso aconteceu muito. Muito em função de tudo isso também que eu já falei para vocês, né, gente? Bom, uma das coisas que se criou nesse processo de modernização foi então o trabalho assalariado, como eu já falei, né? Com a transformação das propriedades rurais em empresas, né? Com essa modernização, com essa, vamos dizer, maior institucionalização, né? Diminui o número de possibilidades de viver a partir da agricultura para quem não possui a terra. Então, não foram todos que conseguiram se inserir nesses postos de trabalho assalariado, né? Mas nesse período da década de 60 até 85 cresceu, se criaram novos postos, né? E tem um dado do IBGE que o número de ocupados no meio rural brasileiro passou de 15,6 milhões para 23 milhões, de 60 até 85. Né? Então foi um número bem relevante. Porém, a partir de 85, né, também nos dados do IBGE, o número de ocupações rurais começou a cair e desde então vem diminuindo. Aí, o por que dessa diminuição, né? Em grande parte por causa da mecanização que continuou, né? Foi um processo que inicia na década de 60, a mecanização, e vem vindo até os dias atuais, né? Quem consegue comprar trator, quem consegue comprar maquinário para adubação, para revirar a terra, para colocar semente, para processar a lavoura, para processar a colheita, tudo isso, né, vem acontecendo ainda, né? Então, quem vai se capitalizando, os agricultores que vão se capitalizando, se tornando mais empresariais, vamos dizer, vão comprando equipamentos e vão não precisando mais de pessoas para trabalhar nas suas terras, né? Então, isso vem ocorrendo desde 85 mais fortemente, como mostra aqui, né? Mas mesmo assim existiu, né? Se criou nesse período o trabalho assalariado, né? Como a gente falou, tanto os permanentes como os temporários. Em sua maioria foram criados postos temporários de trabalho. É desse período também, gente, isso é bem importante, né? A formação, então, do sindicalismo rural, né? Quando começam, então, a trabalhar como assalariados, né? Vamos dizer, a entrar no modelo mais industrial de trabalho, né? E também devido a essas condições de vida, né? Começam a surgir vários sindicatos e antes da década de 60, na década de 50, surgem as ligas camponesas, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Opa! As ligas camponesas foram um movimento que se deu principalmente na região Nordeste, principalmente em Pernambuco e Paraíba, né? E foram esses grupos, tanto de trabalhadores assalariados, como poceiros, como pequenos proprietários, que se juntaram e reivindicaram melhores condições para os pequenos agricultores, né? Para os agricultores, para essas categorias de meeiros, foreiros, colonos, né? Começaram a reivindicar, certo? E a fazer protestos, né? E ocupações, enfim. Eu até vou trazer na próxima aula, eu vou trazer mais informações sobre isso, que eu acho que é bem interessante essa história, tá? Mas só pra gente comentar, né? É em 63, então, que que é criado o Estatuto do Trabalhador Rural e então os sindicatos que vinham surgindo já, né, principalmente na década de 60, 62, 63, são institucionalizados. Eles podem, então, pela lei, eles são permitidos, né? Então começam a surgir cada vez mais sindicatos de trabalhadores rurais, o que até então não existia, né? A gente sabe, vocês sabem que existem sindicatos no Brasil desde o final do século XIX, né? Desde o início do século XX, que teve aquela grande greve em 1917, né? E, e na zona rural é apenas na década de 60 que isso começa a existir, certo? Então demorou bastante tempo até o movimento sindical chegar, né? Começar a surgir na zona rural.
Esse Estatuto do Trabalhador Rural, como está aqui, atribui aos trabalhadores praticamente os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos: indenização, aviso prévio, salário, férias, repouso remunerado, sistema de compensação de horas, proteção especial à mulher e ao menor, né? Porém, essa legislação foi revogada em 73, né? Essa nova lei foi a extensão pura e simples dos direitos dos trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais, apenas com algumas peculiaridades, né? Foi revogada, mas em 1988, de novo, então, redigido, né? Redigido o estatuto, a legislação para o trabalhador rural, e aí praticamente equipara com os mesmos direitos do trabalhador urbano, tendo algumas diferenças no tempo para se aposentar, que a gente sabe que é um pouco menor, né? Para mulher trabalhadora rural é um pouquinho menor ainda do que para o homem. Então, algumas coisas que são específicas do trabalho rural que foram colocadas na lei. Aqui tem umas fotos, né? Aqui são as ligas camponesas, né? O pessoal com as foices, com as enxadas, né? Fazendo protesto. E aqui é o início, em Nazaré da Mata, os trabalhadores esperando que ia ter uma grande assembleia, que eles iam ver se iam fazer greve, né? Então, os trabalhadores rurais, todos reunidos na cidade. Nessa época, né, a maioria eram homens, as mulheres não participavam da vida política, né? Mas aqui é o início, então, desse movimento sindical, né? E é importante dizer que no Nordeste, né, foi muito forte esse movimento sindical, né? Na Paraíba, existe até hoje associações e sindicatos que são daquela época, da década de 50 e 60, né? Tem muita história para contar, né? E conseguiram muitas conquistas, né, por essa união, melhorar a sua vida, né? Melhorias na sua qualidade de vida por causa da união em sindicatos e das reivindicações, certo, gente? Bom, vindo para um período mais recente, né, a gente tem, então, a situação que foi a seguinte: esses pequenos agricultores que permaneceram no campo, né, durante esse período que a gente relatou até agora, da década de 60, 70, 80, eles permaneceram, mas com grandes dificuldades, né? Então, quem não foi para a cidade, né, ficou assim. Aí no Nordeste, que é onde eu conheço mais, né, assim, de fazer pesquisa e de conhecer a zona rural, a gente vê como as feiras têm uma importância, né? Porque mesmo que nas cidades, vamos dizer, nas grandes cidades, existissem os mercados e as ceasas, né? Enfim, toda essa estrutura que acabava pegando a produção mais das agroindústrias, né? As pequenas feiras das cidades, do interior, sempre se mantiveram. E os pequenos produtores, né, os agricultores do interior, os camponeses, continuaram participando das feiras, levando sua produção para venda, né? E se alimentando, porque sempre garantiram a própria alimentação, né, gente? Então, mas isso não foi sem grande dificuldade. Quem é filho de agricultor, quem conhece, né, e fala com agricultores mais velhos, né, vai ouvir que a situação não era fácil, né, para continuar produzindo, para continuar vivendo da agricultura. Então, sem ter investimento por parte do Estado, sem ter linha de financiamento, né, tendo que competir, de certa forma, com essas agroindústrias, né, que estavam nascendo cada vez e com produções cada vez mais tecnológicas, né. Esses camponeses, esses agricultores permaneceram, né, e então no final da década de 80 e na década de 90 que novos processos começam a acontecer. E aí esses processos estão relacionados às políticas de reforma agrária, que passam a acontecer principalmente na década de 90, né? E as políticas públicas para a agricultura familiar, certo? São esses dois que vamos dizer assim, criar as condições atuais que a gente tem hoje para a agricultura familiar, né? Bom,
A política de reforma agrária, como a gente falou naquela aula sobre a estrutura fundiária, ela já constava na lei desde 63, né, com o Estatuto da Terra. Porém, ela só vai ser consolidada a partir da década de 80, quando então lá os trabalhadores que depois iam criar o Movimento Sem Terra, né, o MST, começam a fazer as ocupações de terra, né? Então, a primeira grande ocupação que existiu foi no Rio Grande do Sul em 1985, né? Que foram 4 mil pessoas ocuparam, vindas de vários municípios, ocuparam a fazenda Anone, né? Num lugar chamado Encruzilhada Natalino, que fica no norte do Rio Grande do Sul. E conseguiram, então, a muito custo, garantir essa terra para essas famílias, né? E foi depois disso, então, que a ocupação de terras, né, nesse modelo aqui da lona preta, né, gente, esse modelo vai se consolidar. E aí, em várias outras regiões do Brasil, né, o Movimento Sem Terra, o MST, vai crescer muito na década de 90, né, e em várias regiões do país vão começar a ser feitas ocupações e vão conseguindo desapropriar terras para fins de reforma agrária. Porque a gente observando, né, a história como se deu, se não tivesse havido ocupação, o governo nunca faria reforma agrária, né? Porque vamos dizer assim, o poder, né, a própria polícia, o judiciário, eles estão muito relacionados com o poder dos proprietários de terra, né? Então, não seria pacificamente ou sem nenhum tipo de mobilização que se conseguiria realizar isso aqui no Brasil. E aí aqui eu trouxe também, aqui é uma foto dessa grande marcha, né, que teve para a ocupação da fazenda None. 4 mil famílias, vocês imaginam o que foi isso. E aqui a gente tem um filme que eu vou colocar o link para vocês assistirem, que chama Terra para Rose, né? Que essa aqui é a Rose, esse aqui é o filhinho dela, né? Que foi uma sem terra que participou da ocupação da fazenda None, mas foi assassinada, né? Não se sabe por quem, até que tem quem matou Rose. Nesse período, então, desse conflito, né, da reivindicação dessa ocupação por terra, certo, gente? E aí é importante falar que alguns setores da Igreja Católica tiveram muita influência nesse processo, no início do MST, né? A própria... os motivos que levavam as pessoas a quererem buscar uma terra para viver, para trabalhar, eram muito ligados à sua religiosidade, à sua religião, né? Então, traziam aqui, vocês podem ver um pouco, né? Vinde, Espírito Santo, renovar a face da terra, né? Terra e pão e vida para todos. Então, ideias que estão presentes na Bíblia que essas pessoas retomaram, né? E conseguiram realizar, e hoje em dia, né, daí eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Hoje em dia a gente tem milhares de famílias, né, milhões inclusive, de famílias que são assentados de reforma agrária, né, gente? Isso é muito importante, porque apenas então na década a partir da década de 80, né, mas mais na década de 90, ou seja, 20 anos atrás, que no Brasil começa a se quebrar com essa estrutura fundiária, com essa concentração de terras que colocava tantas pessoas numa situação de pobreza, né, numa situação de marginalidade, ou de ter que se mudar para a cidade, né, e também na cidade a gente sabe que a pobreza às vezes pode ser até pior do que na zona rural, né. Então, na década de 80 que a gente tem, desde 95 até 2012, os dados, né, do número de famílias assentadas. Então, aqui a gente chega num pico em 98, né, de 100 milhões de famílias assentadas, tá? Depois a gente tem uma regressão, né? 98 foi o final do primeiro governo do FHC, tem uma baixa, né, no número de famílias assentadas, e isso vai subindo até chegar em 2006, que já era no governo do presidente Lula,
vai chegar também num grande pico, que foi o maior, né? Que chegou a 140 milhões de famílias assentadas, né? E depois foi diminuindo. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como isso afeta a zona rural brasileira, de como isso possibilitou que pessoas que estavam nas cidades ou que estavam trabalhando como assalariados na zona rural, né, ou trabalhadores alugados, como eu acho que é mais conhecido aí, né, pudessem ter a sua própria terra, pudessem começar a plantar, a viver da agricultura novamente e tendo seu pedaço de terra, né? Isso faz uma grande diferença, certo, gente? Eu acredito que vocês devam conhecer, eu acho que em Veracruz tem, né, acampamentos de reforma agrária. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer, saber a história das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? É um processo que exige muita coragem, muita luta, né? Pra estar ali, porque tá sempre, de certa forma, entrando em confronto, né? Pode entrar em confronto com a polícia, com os donos da terra, né? Não é uma coisa simples de se fazer, né? Mas é a partir dessa luta que muitas pessoas vêm conseguindo, então, voltar para a zona rural. Bom, para finalizar, então, né, a nossa aula de hoje, as políticas públicas para a agricultura familiar, que é um movimento bem mais recente também, começa nos anos 90, mas vai se consolidar na década de 2000, né? E aí começa, né, com a consolidação, com a criação desse termo, agricultura familiar, né? Que até então, naquele período da década de 60, 70, 80, da modernização, se falava de pequenos produtores. Não, então tem os grandes produtores e tem os pequenos produtores, né? E aí, então, na década de 90, a partir do movimento dos sindicatos, dos movimentos sociais como o MST, né, que já existia nessa época, começam então a se elabora essa nova categoria. Não, nós somos agricultores familiares, somos diferentes da agricultura patronal, somos diferentes da agricultura empresarial, que emprega pessoas para trabalhar para eles. Aqui a mão de obra é familiar, nós temos a nossa propriedade, que geralmente não é grande, né? E a nossa produção é voltada para o consumo da família e voltada também para a comercialização, para a venda, né? Então, se cria, em 1995, o PRONAF, que talvez você já tenha ouvido falar, né? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? O PRONAF, ele surge como uma linha de crédito, até hoje ele é uma linha de crédito, né? Então, se até então os pequenos produtores e os assentados de reforma agrária, que na época nem existia, mas não poderiam buscar linhas de financiamento, né, porque não tinham grandes coisas para garantir para o banco, com o PRONAF isso ficou facilitado, né? E aí também não só permitiu a entrada desses agricultores para terem acesso a crédito, a empréstimos, como também permitiu que eles paguem tem mais tempo para começar a pagar, não tem juros ou tem uma taxa de juros menor, né? Tudo isso facilitou, né, gente, a agricultura familiar, os pequenos agricultores, a gente acaba ficando com isso na cabeça. Os agricultores, né, camponeses, a conseguirem manter a sua produção e a investirem na sua produção, que é mais importante, né? Não só manter, como conseguir investir, ampliar e melhorar. Né, comprar equipamentos, comprar uma caminhonete para levar para vender, melhorar sua qualidade de vida, né? Tudo isso tá interligado. Bom, além do PRONAF, no governo Lula foram criados o PENAI, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, então que destina, né, 30% da alimentação das escolas deve ser da agricultura familiar, deve ser dos agricultores, né, da região. Então isso foi muito importante, porque além de permitir uma melhor alimentação para as crianças e adolescentes das escolas, né, não sei se na escola de vocês tem, é bom averiguar se vocês não sabem, também permitiu um novo mercado, vamos dizer assim, para os agricultores familiares, que puderam vender diretamente para o Estado,
pro governo, né? Isso foi muito, facilitou muito, né, para os agricultores familiares, porque aí não tem que competir com as agroindústrias, né, ou com os grandes produtores, né? Eles podem já tem garantido, vamos dizer assim, esse setor do mercado, né? E o outro programa bem importante, que é o PAA, que também funciona numa linha parecida, mas daí não é para as escolas, mas sim para hospitais, para entidades de assistência, de caridade, né? Para escolas também eu acho que entra no PAA, mas não é tanto. Que mais que entra no PAA? Hospitais, entidades beneficentes. Bom, basicamente isso, né? As entidades que estão vinculadas à assistência social, né? Entram asilos, creches, enfim, uma série de, de instituições, né? Que recebem alimentos da agricultura familiar, certo? Também a ATER, né? Que é o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que até então era voltado mais para os agricultores empresariais, né? E tinha uma linha de modernizar a produção, né? Então, nesse período começa a ter mais o direcionamento também para a agricultura familiar, de forma não só a querer levar tecnologia para o campo, vamos dizer assim, mas ajudar os agricultores, né, a melhorar suas próprias formas de plantio, né? Valorizar o conhecimento dos agricultores, né? Tudo isso começa a acontecer mais recentemente. E aí vão ter outras políticas também que eu nem coloquei aqui. Hoje em dia a gente já tem um programa nacional para agroecologia, então para os agricultores que querem começar a produzir de maneira ecológica. A gente tem programas de regularização fundiária, né? Tem uma série de programas. Tem o projeto Dom Helder Câmara, que também é voltado para a área de sustentabilidade, né? Tem uma série de projetos, de programas que auxiliam, que dão auxílios, né, para os agricultores familiares e incentivam a melhorar a sua produção, a conservar o meio ambiente no entorno, né? E a garantir que se possa continuar sendo agricultor, né? Agricultor familiar. Isso que é o mais importante. Bom, gente, por hoje é isso. Aqui tá nossas referências. Eu acessei vários sites, depois vocês podem dar uma olhada, né? Esse aqui foi um livro também que também está disponível na internet, Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural no Brasil. E eu vou colocar o exercício para vocês fazerem, tá? Que são algumas questõezinhas bem fáceis, mas que é importante que vocês façam. E semana que vem eu vou botar então o trabalho, tá? O trabalho final, que eu ainda tô elaborando como é que vai ser, tá bom? Bom, por hoje é isso. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp ou por e-mail ou por mensagem na plataforma, tá? Eu tô disponível. Um abraço para vocês.